porque a gente aprende isso. Não, a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Jesus se faz feliz. Mano, Jesus não te faz feliz, velho. Jesus não te faz feliz. Por que ele te faz feliz? Ele não aparece, ele não fala, ele não faz nada. Você sofre pra caramba, mas quando acontece uma coisa boa, você fala, foi ele. E me deixou feliz. Pô, assim é fácil, velho. Eu não faço absolutamente nada e quando alguma coisa dá certo, eu atribuo e agradeço a ele. E quando dá ruim, eu falo, obrigado, porque tá me dando uma prova pra eu ficar melhor. Ou seja, ele nunca perde, mano. A ideia, essa narrativa da igreja de, tipo, de alegria, de felicidade, na verdade é só um vazio gigantesco, mano. Porque você já nasceu devendo. Você já nasceu devendo. Aí um cara morreu no seu lugar, que você nem pediu, mano. Eu não pedi pra ele morrer no meu lugar. Não, mas ele morreu no seu lugar, ele pagou o preço por você. Mano, eu tô com meu nome sujo, velho. Se você pagar minha conta lá, mano, e limpar meu nome no Serasa, eu vou falar, John, obrigado, mas eu não pedi, velho. Desculpa, mano. Na hora que eu pudesse, eu ia resolver. Não, agora você me deve e você tem que fazer. E você tem que agradecer. E você entende? Tipo assim... Como, na verdade, surgiu esse personagem, o Pastorzão? Como que surgiu essa ideia de gravar aqueles vídeos? O porquê de mostrar, tipo, essa história da galera da igreja ali... Tipo, igual a gente já viu, né? Do casal, do músico mala. Então, conta um pouco pra gente como que foi isso daí. Você sempre foi da igreja? Como que surgiu esse personagem? Então, eu sou filho de pastor, então eu sempre estava dentro da igreja. Uhum. Nunca foi intencional produzir conteúdo cristão, até porque eu nunca acreditei em conteúdo cristão. Certo. Pra mim não existe música cristã, tá ligado? Tipo, porque você tá catalogando uma parada. Uhum. Você tá catalogando, virou uma parada mercadológica. Então, tipo, o Pastorzão mesmo se tornou um produto, tá ligado? E a ideia nunca foi ser um produto. O meu amigo queria gravar, um amigo meu queria gravar um conteúdo pra vender, era um conteúdo de trampo. Ele tava estudando cinema e queria produzir um conteúdo. Porém, ele tinha uma questão moral que ele falou, eu queria fazer um conteúdo que fosse limpo, sem palavrão. Eu queria falar, de repente, do cotidiano que eu conheço, que é o cotidiano de igreja. Uhum. Então a ideia não era assim, ó, eu quero entrar no mercado gospel. A ideia nunca foi, eu quero vender pro evangélico. A ideia nunca foi essa. Isso aqui. A ideia era produzir. Ele falou, eu queria fazer alguma coisa engraçada. Queria fazer alguma coisa tipo A Grande Família, tá ligado? Uhum. Imagina uma série da Netflix, porque tem The Office, que fala de um escritório. Por que não ter uma série falando de uma igreja e dos problemas que tem dentro de uma igreja de uma forma bem humorada? Isso aqui. Então a ideia era essa. A ideia nunca foi, tipo, vamos ganhar dinheiro, vamos ficar rico, vamos ficar famoso. Nada disso. Foi tipo assim, ó, vamos produzir a parada. Porque o que ele queria fazer? Ele queria vender conteúdo mobile na época. Uhum. Que era assim, ó, diz que estrela 999 e receba uns videozinhos bem humorados pra você dar risada, assistir e dar risada. Era uma coisa assim, pra pessoa pagar um valor de um valor simbólico e receber um conteúdo que ele tava estudando cinema e ele só gravava clipe musical. E ele não queria só gravar música, ele queria gravar outras paradas. Foi quando eu cheguei em casa e escrevi umas piadas. Porque eu tinha já esse negócio de contar piada, eu sempre gostei de resenha. Eu comecei a montar umas historinhas. Falei, ó, vamos fazer umas historinhas, mano. Mas nunca partiu de você, então, essa ideia do Pastorzão? Não, na verdade, assim, no meio dessas histórias tinha, ó, tem um pastor e um casal brigado, tem um não sei o que e Isso tal. aqui. O pastor aparecia em alguns momentos, entendeu? Só que como foi o primeiro vídeo mais viável, mais fácil de fazer, porque era só um gabinete, uma mesa e o pastor e mais duas pessoas que eram um casal do outro lado, acabou sendo o primeiro vídeo. E esse primeiro vídeo viralizou. Entendi. E aí quando viralizou, o foco da galera foi no pastor. Mano, que cara engraçado, esse pastor é engraçado. Eu nem ia fazer o pastor. Na verdade, na hora da gente ensaiar, eu juntei uns amigos. Então, tipo assim, eu pego aqui, ó, vamos fazer uma brincadeira? Você faz tal coisa, você faz tal coisa. Putz, mas não tá legal, você tá muito sério, vem desse lado, eu deixo que eu faço. E aí eu acabei fazendo e o pessoal gostou. E na internet o pessoal gostou também. E falou, mano, muito engraçado esse pastor aí, esse gordão aí, velho.
Traz ele de volta, faz mais vídeos sobre ele. E aí, automaticamente, pô, você faz um negócio, coloca no YouTube, a galera começa a assistir, em 24 horas, sei lá, 2012, mano. 7 mil visualizações em 24 horas. Era tipo um absurdo pra gente, era muita coisa. Aí a galera falou, traz o pastor, traz o pastor, traz o pastor. Aí começamos, mano, tem que escrever uma história pra ele. Vamos fazer ele tocando, vamos fazer ele com músico, porque você é músico. Então a coisa foi acontecendo, e tanto que foi acontecendo e não foi pensado de uma forma mercadológica, que a gente levou mais de um ano pra receber do YouTube. Eu lembro que a gente levou um ano pra receber, e aí caiu R$500 do YouTube. Caraca. A gente partiu meio a meio, ficamos mó felizes e tal. Porque a gente não tinha ideia, mano. A gente não sabia. Vamos monetizar, vamos ganhar dinheiro, vamos nada. E eu já me apresentava em igrejas, né, antes do pastorzão. Porque eu queria viver da minha música. Então eu larguei o trampo, mano, pra usar o dinheiro da rescisão pra fazer um baixo. Eu já era biruta, eu já gostava disso, entendeu? Isso aqui. Então, tipo, o que eu fazia? Não é que eu queria trampar com música pra igreja ou trampar com música evangélica, mas qual que era a ideia? O foco naquela época, mano, era gravar um CD e vender o CD. Então é como se eu fosse um ambulante. E o CD fosse a minha trufa. Entendi. Eu vou gravar um CD e vou vender CD. Ei, gosta do meu som? Compra o CD aí. Pronto, comprei o arroz. Compra meu CD, comprei o feijão. Era isso, eu só queria viver da minha arte. Tá ligado? Então nunca foi pensado de forma, mano, vou escalar, vou ganhar dinheiro pra caramba. Nunca pensei nisso. Eu só queria fazer a arte pela arte mesmo. E virou o que virou. E eu acho que virou o que virou porque realmente era de verdade mesmo. Era intencional, era de verdade mesmo. Não que tudo que acontece, tudo que dá certo seja realmente de verdade, senão o André Valadão não era rico. Tipo, não existia pastor picareta, entendeu? Então eu não acredito muito que só quem é de verdade, só quem é puro acontece. Mas eu acredito que quando você faz a parada que você ama e acredita, uma hora vai virar, uma hora vai acontecer. Entendi. Você sempre foi da igreja, você foi... A vida inteira. A vida inteira da igreja, né? A gente tava conversando aqui, você falou sobre o personagem do pastorzão ali, e que na verdade é aquilo que eu tinha te falado, né? Igual quando eu cheguei aqui e ouvi sua voz, a primeira coisa que me veio na cabeça, tipo, a sua imagem, o pastorzão, gordão, sempre alegre, o mesmo sorriso de sempre e tal. Então, tipo assim, a imagem que eu carrego e que desde criança, tipo, eu vi, né, mano, aquilo ali e tal. Então, você fica na cabeça. E aí você falou pra mim que, putz, cara, mas eu era triste. Sim. Né? Que é aquilo que a gente entrou. Pô, a galera vê hoje, tipo, meu semblante, eu tô triste hoje e tal, não sei o quê. O que você escrevia ali, essas piadas que você escrevia, é lógico que é coisas que você viam dentro da igreja, certo? Como que era pra você ter que, como que eu posso falar? Expor uma história que realmente acontece dentro da igreja e às vezes você ter que, putz, é só uma piada, isso aqui não acontece. Então, porque na verdade, mano, as pessoas falam que eu mudei. Hoje eu mudei fisicamente, visualmente, então pra eles é mais mudança ainda, mas eles dizem que eu mudei ideologicamente. Então, certo. Tipo, hoje a treta com a galera que não gosta de mim é uma treta política. Então, tipo, o pessoal xinga meu humor, xinga minha música, xinga minha aparência, porque na verdade eles não concordam com o que eu penso, não é que eles realmente acreditam naquilo que eles estão falando. Mas o que acontece? A comédia na minha vida, acho que é legal, isso é um corte bom, tá ligado? Tipo, o que realmente é alegria? O que é felicidade de verdade? Porque a gente aprende isso, não, alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Jesus se faz feliz. Mano, Jesus não te faz feliz, velho. Jesus não te faz feliz. Por que ele te faz feliz? Ele não aparece, ele não fala, ele não faz nada. Você sofre pra caramba, mas quando acontece uma coisa boa, você fala, foi ele. E me deixou feliz. Pô, assim é fácil, velho. Eu não faço absolutamente nada e quando alguma coisa dá certo, eu atribuo e agradeço a ele. E quando dá ruim, eu falo, obrigado, porque tá me dando uma prova pra eu ficar melhor. Ou seja, ele nunca perde, mano. A ideia, essa narrativa da igreja de, tipo, de alegria, de felicidade, na verdade é só um vazio gigantesco, mano. Porque você já nasceu devendo.
Você já nasceu devendo. Aí um cara morreu no seu lugar, que você nem pediu, mano. Eu não pedi pra ele morrer no meu lugar. Não, mas ele morreu no seu lugar, ele pagou o preço por você. Mano, eu tô com meu nome sujo, velho. Se você pagar minha conta lá, mano, e limpar meu nome no Serasa, eu vou falar, John, obrigado, mas eu não pedi, velho. Desculpa, mano. Na hora que eu pudesse, eu ia resolver. Não, agora você me deve e você tem que fazer. E você tem que agradecer. E você entende que, tipo assim, você já nasce com um peso, mano. Você já nasce com uma cobrança de, tipo assim, não, mano, eu tô devendo, eu não mereço, eu não posso ser feliz. E aí você não pode mesmo ser feliz, porque transar não pode, que é pecado. Beber não pode, que é pecado. Balada não pode, tatuagem não. Era muito fácil saber o que era pecado. O que é pecado, mano? Te faz feliz? Faz, pecado. Tome a tua cruz e me siga. Você tem que se lascar, velho. Então olha que loucura, mano. É um ciclo vicioso, absurdo. Eu usava o humor, mano. Eu usava a comédia pra sofrer menos, mano. Eu usava a comédia pra ficar um pouco mais feliz, porque era tudo muito triste, mano. O crente aprende com uma facilidade a chorar, mano, que ele sente peso, mano. Ele sente culpa de sorrir, mano. Como você entrou nesse assunto, tipo, você já tinha esse pensamento assim e guardava isso pra você por seu pai ser pastor? E você, tipo assim, não, eu não vou falar a verdade do que eu acho porque meu pai é pastor. Você sempre pensou dessa maneira ou não? Não, mano, na verdade, assim, eu só nunca entendi e nunca concordei. Só que eu sempre lutei contra, porque você também aprende que, tipo, se você pensar diferente do que todo mundo, você tá errado. Uhum. E você precisa mudar, mano. Então, por exemplo, quantas vezes eu vi, as coisas de Deus são sérias. Para de graça. Para de fazer piadinha. Para de fazer o outro rir. Caramba, mas a pessoa tá rindo, velho. A pessoa tá sorrindo, mano. Que alegria é essa? Não, é uma alegria contida, é uma alegria momentânea, é uma alegria que só pode ser nos momentos pontuais, porque o que realmente faz diferença é o chorar, é o se derramar, é o se jogar, é o se render. Mano, olha que pesado isso, mano. Eu sou pai, tenho 2 filhos, mano. Se você entrar na minha casa, mano, e me ver no alto de um altar, de um pedestal, e meus filhos jogados no chão chorando aos meus pés, mano, se lançando, dizendo, lindo, 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 lindo és. Uhum. Você vai falar, esse pai é maluco, mano. Esse cara é biruta, velho. Você entende? A narrativa, mano. E é muito louco porque a comédia, a arte... Por que tanto músico sofre dentro da igreja, mano? Porque a arte liberta, a arte amadurece você. A arte te faz enxergar de uma forma que pessoas comuns não enxergam. Porque pra elas é só viver. Pra onde tem que ir? É pra lá. Então eu vou pra lá. Isso aqui. A arte te faz olhar para outros lados, te faz olhar para outras perspectivas e falar, mano, mas e se? E se eu virar para lá? E se eu olhar para lá? E se ao invés de eu fazer uma música onde todo mundo chora e se eu fizer uma música onde o pessoal vai querer dançar, vai querer pular, mano? Vai querer gritar, vai querer achar da hora. Porque o que me chamou a atenção na música, mano, o que me chamou pro baixo foi o Flea, mano. Red Hot, mano. Uhum. O cara tocando pelado com a meia no saco, velho. Pulando. E maior energia, mano. E a raiva do rock, mano. A raiva do rock era um negócio louco. Era legal, mano. Caramba, eu quero ter raiva na hora de tocar. Eu quero pular, eu quero gritar, eu quero não sei o quê. E na igreja não, mano. Na igreja era um bagulho assim, não. Na hora de tocar, eu lembro quando eu comecei a tocar baixo, mano, eu ouvi o Flea, eu fritava. Eu chegava na igreja querendo fritar. E aí o pessoal falava, você quer brilhar mais que Jesus? Mano, eu não sabia nem que ele tocava baixo, velho. Se eu soubesse, eu ia pra outro instrumento. Não é, mano, eu só queria fazer a palavra. Não pode. É aqui, é na manha. Você é só um figurante. Você só é um número. Tá ligado? Então isso incomoda, mano. E aí você fica a vida inteira lutando contra isso, porque você não pode sentir nada. Você não pode ser bom, você não pode ser feliz, você não pode ser livre, você não pode questionar, você não pode perguntar. Você só tem que seguir. Segue e cala sua boquinha, tá ligado? Uhum. Então, tipo assim, pra galera é muito difícil isso. O pastorzão, mano, ele era reflexo do que eu sou.
E eu nunca fui um cara felizão pra caramba. Eu sempre fui um cara com muito bom astral. Só que agora, até em terapia, eu tô descobrindo que, tipo, eu tenho picos, mano. Eu fico muito feliz e muito triste, muito feliz e muito triste. Então, quando alguma coisa dá muito certo, pra mim é muito bom, velho. Só quando uma coisinha desse tamanho dá errado, mano. Eu derrubei a água aqui, mano. Você tá louco, mano. Pra eu mergulhar nisso aqui e falar, acabou, mano. Podcast já era. Porque é uma tristeza muito grande. É isso, eu tô tratando em terapia, mano. Que a gente precisa entender o que você tem, mano. É TDAH, é borderline, é bipolaridade. O que você tem? Por que você sente tanto? Por que você pensa dessa forma? Porque o artista... Todo artista tem um parafuso a menos, mano. Com certeza você tem algum transtorno, alguma coisa, mano. Um ouvido absoluto, aí o outro é daltônico. Mano, eu sou daltônico, canhoto. Eu sou todo esquisito, mano. Eu toco como destro, escrevo canhoto. Caraca. Então eu uso... O meu cérebro é uma gambiarra só, velho. E as pessoas querem que eu seja igual a todo mundo. Eu não vou conseguir ser igual a todo mundo. Só que as pessoas não aceitam. Por quê? Porque o diferente incomoda. Tudo que é diferente incomoda, mano. Então, tipo, o pastorzão só aconteceu por quê? Qual que era a ideia do vídeo? Primeiro que o pastorzão surgiu por causa de uma tristeza. Uhum. Porque o meu amigo tava chorando dentro do carro e falou assim, mano, eu vou morrer. Essa foi a conversa que fez o pastorzão existir. Eu vou morrer e não vou produzir nada, mano. Eu queria produzir uma parada. Que era o seu amigo lá. É. Eu vou morrer e eu quero produzir uma parada e não... Sou um fracasso. Eu falei, você é louco, mano. Você tem as câmeras, você já estudou. Não, mas eu preciso de dinheiro. Eu não sei o que. Eu falei, não, você não precisa de dinheiro, mano. Você precisa de amigos, você precisa de... Vamos fazer, mano. Vamos fingir que a gente tá bem. Tá ligado? Foi assim que eu ajudei ele, mano. E... Isso foi 2013. 2015 ele morreu, mano. Caraca, meu. Tá ligado? Ele morreu, mano. E só que ele morreu e antes de morrer ele sentiu o gosto de ver uma coisa dele sendo vista. Tá ligado? Porque quando ele morreu a gente já tinha milhões de visualizações, a gente já tava bem, a gente já tinha sido roubado, a gente já tinha brigado, a gente já tinha dado tudo. Ele viu, ele chegou a viver isso. Tá ligado? Então era uma tristeza. O primeiro vídeo do pastorzão é isso. Um pastor todo feliz, ô querido, não sei o quê. Cara, me vem imagem, cara, na cabeça. E aí o casal brigava. Daqui a pouco o pastor pegava tudo aquilo pra ele. Falava, cara, você não é crente, não. Ficava com raiva. Aí o casal fazia as pazes, saía e largava o pastor sozinho, mano. O primeiro vídeo do pastorzão que viralizou era isso, mano. O pastorzão assim, ó. Alô? Meia mussarela, meia calabresa sem cebola. Tá ligado? Tipo assim, era triste, mano. Era triste, velho. Então a gente é triste, mano. E a gente aprende dentro da igreja que até a sua depressão é do diabo, mano. Eu vivi, você talvez não, porque você nasceu uma década depois de mim. Mas eu fui da época que depressão era do demônio. Que psicólogo era errado, que era Jesus que curava. E não curava, mano. Porque quantas pessoas eu vi indo embora, mano? Meu próprio amigo foi embora. Esse meu amigo que morreu falou, 2 anos antes, falou que ia morrer, mano. E ele não tinha nada, mano. Não tinha nada, mas surgiu um bagulho nele. Você vê a loucura que é a nossa mente, mano. Tá ligado? Era um cara que talvez se tivesse se tratado com um profissional, se tivesse se remediado, sabe? Tivesse feito as coisas da forma que inclusive Deus deu, tá ligado? Porque, tipo, Deus deu a inteligência pro cara que criou o remédio, Deus deu a inteligência pro cara que estudou psicologia, tá ligado? Uhum. Então, tipo, não, mano. Tudo é oração, tudo é ritual, tudo é... Você tem que fazer desse jeito, e o que não for isso é... Depressão é do diabo, tá em pecado, tá ligado? Então, tipo assim, é muito peso, mano. Não tem como ser feliz assim, não tem. Então, assim... Com o maior sorriso no rosto, eu falo pros evangélicos que estão te assistindo: você é muito triste, você é infeliz e você acha que tá feliz porque tem Jesus. Mas não, mano, você foi ensinado que tem que ser assim, tá ligado? Tem que ser assim. Não, um vazio que só Jesus preenche. Mano, ele preenche com o quê, mano? Com cobrança, mano? Morri, velho. Morri e paguei o preço do seu lugar. Agora você não pode comer brigadeiro porque é gula. Você não pode falar palavrão que é palavras torpe. Porra, velho. Caramba, mano. É o tempo inteiro preocupado com uma cartilha, tá ligado? E é uma cartilha tão mentirosa, mano, porque não é natural, velho.
Porque não é natural. Porque o próprio Jesus falou que se você olhar e pensar, você já fez. Uhum. Então se você não fizer, mas pensar, você já fez. Ou seja, é inevitável, parça. Se a gente for depender da nossa postura, do nosso comportamento, do nosso pensamento, pra merecer uma recompensa no final disso tudo, ninguém vai pra lugar nenhum, mano. Só que... É sobre isso, mano. Ah, mas aí se eu não acreditar em nada, eu vou acreditar no quê? Mano, acredita em você, velho. Eu acreditei no meu amigo, eu acreditei nos meus amigos, eu acreditei nas pessoas que trabalharam comigo. Eu acreditei Mano, eu acreditei em você, velho. Eu vim aqui porque eu acreditei em você. Eu não conhecia seu trampo, eu não sabia que era esse estúdio, eu não sabia que era isso, velho. Não, a partir da hora que o cara chamou, se dispôs, tentou, conseguiu o contato, mano, eu sei que eu não vou... Talvez eu não vou conseguir atender todo mundo, mas o que eu puder fazer, eu vou fazer. O que tiver ao meu alcance, eu vou fazer. Aí as pessoas falam, nossa, você é acessível, você é humilde. Eu vim pra Jundiaí de busão, vim R$26, mano. Tá ligado? Por que que isso é bonito? Por que que isso é nobre da minha parte? É normal, mano. Tinha outras 200 pessoas lá dentro do busão, igual eu, mano. Peida, caga, mija, igual eu. Por que que eu sou melhor, mano? Então, na verdade, a gente vive uma falsa humildade, uma falsa modéstia, uma falsa alegria. Então, lógico que eu não pensava assim há 15 anos atrás. Não, mano, são coisas que você vai... Primeiro você vai se massacrando. Tá ligado? Aí depois você entende um outro passo, que é, não, a minha igreja é de parede preta, então a minha é descolada. É descolada bosta nenhuma, mano. Ela só tá uma roupinha melhor. É igual Bola de Neve, tá ligado? Tipo assim, não, a Assembleia era ruim, Bola de Neve é da hora. Por quê? Porque aceita a bermuda. Mas é tudo igual, velho. É tudo igual, tá ligado? A igreja inclusiva. Não, se a sua igreja não aceita viado, a nossa aceita. A igreja inclusiva. Aí o viado vai lá. Sexo só depois do casamento. Puta, não entendeu nada. Só... só subiu um degrau. Paradigma. Não, é melhor não que eu vou derrubar, né? Não, pega toma, um pouquinho. Toma, Cris, o Cris tá filmando ali. Pega um pouquinho de água pra mim. Mano, paradigma. Paradigma. Um amigo meu uma vez perguntou pra mim, o que você enxerga quando você pensa em paradigma? Eu enxergava como um muro bem grosso, assim, que você tinha que tentar quebrar, porque você foi ensinado assim, mano. Então, tipo, é tradição, tá ligado? Tipo, mano, seu pai ensinou que barba é pecado, mano. Então você vai a cara lisa a vida inteira. Com isso aí, mano. Tá ligado? Então, tipo, é isso, paradigma. Aí você vai quebrando. Eu ressignifiquei uma vez, mano. E se você, ao invés de enxergar o paradigma como uma parede de um estúdio, uma parede bem grossa que você precisa quebrar, se você enxergar como uma torre de cartas, por exemplo, você vai perceber, mano, que quando você tirar uma, vai cair tudo, mano. E aí, quando cai tudo, sabe o que você faz? Você vai pegando carta por carta, mano, e você decide o que é bom e o que não é, mano. Então, tipo assim, beleza, eu pego... Pô, hoje você me chamou, eu cheguei aqui no estúdio, você chamou e falou, vamos comer alguma coisa ali? Eu falei, eu tô de boa, mano. Por que eu falei, eu tô de boa? Porque é verdade, é só isso. Se eu acabei de almoçar e você me chamar pra comer, eu vou passar mal, mano, porque eu tô com o estômago desse tamanho, vai doer pra caramba, vai dar dump, vai ser uma merda, mano. Tá ligado? É muito simples, mano. Eu sou tão livre que eu posso falar não porque eu quiser e sim porque eu quiser. Não dá pra... Não é igual pra todo mundo. Não pode... Mano, não tem como a vida ser igual pra todo mundo. Só que é louco, porque essa torre de cartas é isso. A hora que você entende, peraí, barba não é? Pum. Mano, você puxou aquela carta, caiu a cerveja, caiu o palavrão, caiu a gula, caiu um monte de besteira que você aprendeu, mano, sua vida inteira. Que a Globo era pecado, mano, assistir TV era pecado. Não, assistir Lúcifer. Mano, falar eu adoro pudim é pecado, porque adorar só a Deus. Mano, olha as bobeiras, velho. Umas coisinhas que só vai te parando, mano. Só vai te travando, tá ligado? Então, tipo, é o que eu falo na música Línguas Estranhas, que saiu agora, que, tipo, a galera não consegue entender o que eu quis dizer ali, tá ligado? Mano, o que não te move só te paralisa, velho. O que não te move só te paralisa. Se eu chegar aqui no seu podcast e falar, mano, não pode fazer assim. Ou você tá filmando, não pode filmar desse jeito. Ou você não pode falar tal coisa. Você não pode... Se eu ficar só com não pode, você não evolui, mano. Eu preciso falar coisa que vai te mover. Mano, e se você colocar um negócio aqui? E se você falar tal coisa? Ou e se virar essa câmera pra cá? E se não...
Você entende? Tipo, a gente tá tão preocupado com o que não pode fazer pra ser aceito. Que estabiliza ali. Você estagna, é pior ainda. Você fica empacado, mano. Você não vive a vida, porque seria muito mais fácil. Se hoje eu tivesse medo de um inferno real, de um inferno metafísico e tudo mais, eu pegava meu filho de 5 anos, enfiava ele num quarto, trancado, um quarto com tudo que ele precisa. Tudo que ele precisa para sobreviver. Mas deixava ele trancado, porque assim ele não ia ter acesso, ele não ia aprender palavrão, ele não ia conhecer as drogas, ele não ia conhecer a bebida, ele não ia conhecer a prostituição, ele não ia conhecer nada. E aí, quando ele morresse, ele ia pro céu. Olha que vida bosta, mano, tá ligado? Você viver trancado, mano. Porque nada pode, velho. Você não vive suas próprias experiências. Você vive a experiência do outro que tá falando que você não deve fazer. Mas quase sempre, esse cara que fala tudo que você não deve fazer, ele faz tudo e mais um pouco, mano. Porque o que eu conheci nesse meio gospel, mano, de pastor putanheiro, ladrão, vagabundo, que fazia tudo, mas na hora do rec, na hora do story, mano, esconde o Vin, esconde a Kang, esconde todo mundo, tá ligado? Porque não importa o que você é, o que importa é o que você mostra que é. Ah, não, eu posso fazer alguém pecar. Então você tá pecando, mano, então não faz. É muito louco isso, porque é uma bobagem. Essa é a hipocrisia. Só que a galera não entende. Quando eu tô falando isso, eu não tô falando do Zé Ruela que tá lá dando 10 trouxa, trampando, dando 10% do salário dele pra pagar ar-condicionado da igreja e ele tem um ventilador mundial. Tá ligado? Não, mano, ele só é burro. Eu não tenho raiva dele. Eu tenho pena, é diferente. Tem crente aqui que me xinga, mano, que eu não tenho raiva dele. Eu tenho dó, velho. É diferente. Porque ele vê um vídeo do Nicolas Ferreira, mano, falando um monte de baboseira, mano. Vão taxar o Pix, vão fechar as igrejas, porque a esquerda não sei o que. O cara acredita, mano, reposta, ele só é burro, mano. Não tem que ter raiva dele, tem que ter raiva de quem produziu o vídeo. Porque esse cara tá produzindo na maldade. Ô Dan, já, você que entrou nesse assunto do, tipo, que você falou pra gente, né, que a galera tem uma treta com você. Tinha até uma pergunta aqui, agora não lembro. Eu perdi 200 mil seguidores, mano. 200 mil? Aham. Tinha uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu acho. Já aproveitando isso aqui. Já abre as perguntas aí, irmão. Você perdeu 200 mil seguidores? 200 mil seguidores. Quero que você quer a dica? Você acredita em 5 Deus. dicas para perder 200 mil seguidores. Primeira dica. 2018. Quando eu perdi quase 100 mil já em 2018. Eu fiz um vídeo falando por que um crente não deveria votar no Bolsonaro. Eu não fiz um vídeo elogiando Lula, tá ligado? Eu fiz um vídeo falando por que não deveria votar no Bolsonaro. Tá ligado? E é isso. Não, tinha que votar. Por quê? Porque meu pastor falou. Tem que votar por quê? Porque a igreja é isso. Porque não? Porque a esquerda é não sei o quê. Tá ligado? E é isso, mano. E aí você vota num cara que, mano, não gosta de preto, não gosta de índio, não gosta de mulher, gosta de mulher, mas não gosta, não respeita a mulher, é diferente. Que nem é evangélico, tá ligado? Que já fez, já mostrou e já falou várias atrocidades, que enriqueceu na política, arrastou todo mundo da família, mano, fez um monte de coisa errada. Não, mas ele sim, ele tá certo. Eu não tô falando que o outro lado tá certo. Eu só tô falando, mano, pensa, só para pra pensar. Você não tem que fazer o que eu falo. E você não tem que fazer o que seu pastor fala. Você tem que fazer o que você entende. Foi que aí você onde acha. começou tudo. Foi. Aí começou, mano. Aí começou. Aí falaram, mano, você é esquerdista. Aí disso eu já virei maconheiro, eu já virei abortista. Tenho 2 filhos, mas sou abortista. Tá ligado? Tipo. E é muito louco, porque os temas. O evangélico, ele é tão ensinado a ser alienado e ser medíocre, que ele nunca se aprofunda em tema nenhum. Ele nunca se aprofunda. É só assim, ó, é errado, não encosta, não fala, não chega perto. Entendeu? Não chega perto. Porque se chegar perto, você vai ser tragado, você vai ser engolido. Então, mano, olha, garoto, não chega perto das drogas, que olha... Só que sabe qual é o problema? Você fala isso pro cara, o cara fica com um puta medo, mano, e se afasta, e ele toma cuidado. Só que uma hora ele tem a experiência. E quando ele tem a experiência, é totalmente o oposto. Aí que ele quer se... Aí ele fala, mano, como assim? Era ruim, mas o bagulho é bom? Não, eu quero mais. E por ser proibido, eu vou querer mais. Então não é, mano, esse bagulho de querer proibir, querer amarrar as pessoas. Não, mano, deixa as pessoas viverem a experiência delas e entenda que cada pessoa é uma pessoa, mano.
Tá ligado? Cada pessoa tem um problema, cada pessoa tem uma compulsão. Eu nunca fui de beber, nunca fui de usar droga e tal. Mano, mas a minha compulsão era alimentar, velho. Eu comia pra caramba, mano. Sabe que eu precisava? De ajuda, mano. Eu precisava entender, mano, a minha compulsão. E é bonito, os crentes gostam de falar, né? Que crente come pra caramba. Tá ligado? Por que isso é bonito? É chique, mano. Não, aquele ali fuma maconha todo dia, tá? E você come pizza todo dia, mano. O outro tem problema, você não tem. Cada um cuida do seu, velho. Cada um resolve o seu. Tá fazendo mal pra você? Trata. Tá fazendo mal pra você? Cuida, mano. Tá te dominando? Para. Respira, mano. Todo exagero é ruim pro ser humano. Inclusive o exagero de igreja. O exagero de ser bom. Que a gente quer ser bom o tempo inteiro. Aí todo mundo caga na nossa cabeça. Por quê? Porque você é bonzinho com todo mundo. Tem hora que você tem que ser firme, tem hora que você tem que saber impor limite, tem hora que você tem que saber cobrar, tem hora que você tem que saber que é não. Normal. É só isso, mano. Eu não tô querendo convencer de ninguém de nada, mas quando eu exponho as paradas ali, eu recebo muita mensagem assim, cara, obrigado por abrir meus olhos, obrigado porque, tipo assim, eu não te entendi há 2 anos atrás, hoje vivi e quebrei minha cara, mano. Se eu tivesse te ouvido de uma forma mais tranquila, sem filtro, eu teria evitado. Mano. Então é isso, mano. A gente tá falando com um monte de músico, mano. Tem um monte de músico hoje que tá assistindo a gente, que o cara não tem R$1 na conta, mano. E tá se lascando na igreja, mano. Tocando pra Deus. De graça. Tá ligado? Não, porque se falar de dinheiro tocando dentro da igreja tá errado. Mano, então sai, vai tocar fora. Ah, mas se tocar fora ele vai se entregar à prostituição, às drogas. Não, mano. Se é trampo, mano. Se é trampo, é trampo. Tá ligado? Se é trampo. Eu imagino o desperdício, mano. Tem um monte de gente sendo desperdiçada tocando dentro da igreja. Podia estar arregaçando, mano. Ganhando o mundo mesmo, mano. Tá ligado? Você consegue imaginar, mano? Você consegue imaginar que, tipo assim, se o meu trampo não fosse segmentado só pra igreja, eu tenho qualidade suficiente pra estar na Netflix, mano. Eu tenho talento suficiente pra ter... ganho um Oscar. Tá ligado? Tipo, olha a viagem. Ganha um Globo de Ouro, mano. Ser reconhecido. Não, o que importa é não. Que você for tocar em barzinho, você vai encher a cara, vai acordar mijado, cagado, na guia com o cachorro lambendo sua boca. Olha que pequeno, mano. Olha que medíocre, tá ligado? A gente tava falando sobre isso no podcast de terça-feira com o Matheus. E a gente chegou a tocar nesse assunto, né? Que realmente a galera tem essa visão, não, porque se o músico toca na igreja, ele for tocar num bar, pronto, acabou a vida. Acabou. E só tem isso com a galera da música. O cara que é médico, não, ele não pode também, não. Entendeu? O cara que ganhar dinheiro pra caramba. Sim. Não, só o músico corre esse risco. Exatamente. É maluco isso, mano. E é louco, porque você vai nas igrejas, mano, principalmente os batera, mano. Come todo mundo, mano. Principalmente os batera. Come todo mundo, velho. Principalmente os batera. Você tá louco, a igreja não evita não, mano. Porque esse bagulho tá dentro do cara, mano. É um espírito. Não vai evitar. É papo furado. Papo furado. O tecladista é bem mais tranquilo. Né? Mas os batera, cara, não tem como. É um negócio louco. Brabíssimo. Então é sobre isso, mano. Vamos tratar as coisas igual gente grande, mano. Tá ligado? Por que tem tema proibido? Por que a gente não pode falar? Por que a gente não pode falar de maconha? Por que a gente não pode falar de... É louco, mano. Lá fora, eu tive a oportunidade de viajar pra fora, mano. Eu aprendi tanta coisa lá fora, mano. Lá fora as igrejas nunca fizeram questão de falar sobre bebida alcoólica. O protestantismo começou na Alemanha, mano. Pros caras, chopp é água, velho. Então nunca foi pecado. Por que a gente é assim? Porque pegamos de alguém essa bosta. Alguém chegou e falou um dia, não pode. A Bíblia diz, não vos embriaguei. Tá, mano, a Bíblia diz tanta coisa que não, velho. Não, vários não, mano. Como que você sabe o quanto você bebe pra não embriagar? Por isso que o cara não bebe. Olha que besteira, mano. Tá falando que não é bom, mano. Que não é bom. Você bebeu, mano. Tá sentindo que tá bom? Para. Chega. É igual comer, velho. Acabou. Não tem nada a ver com não pode. Uma gota de álcool na minha boca é... Mano, é muito raso. É um medo muito besta. E é uma vida
muito vazia, onde eu só tô pensando no final dela. Eu vivo um inferno aqui pra viver um céu no final. E aí, quando você morrer, velho, só vai ficar tudo escuro e subir umas letrinhas. E aí se ferrou, porque não vai pra lugar nenhum. Porque, mano, imagina que louco, velho. Porque você falou um palavrão, você vai pro mesmo inferno que o Hitler, que matou milhões de pessoas e teve uma vida muito mais ativa que a sua. Olha que maluquice, velho. Olha que bagulho. Isso não é justiça. Isso é um absurdo, mano. Você entende o que eu tô falando? Tipo assim, mano, você é louco. O maluco matou 100 pessoas e você, mano, tá no inferno por quê? Fiz uma tatu, mano. E era um leão de Judá ainda. Ah, velho, vai se lascar, mano. Você é louco, se eu soubesse que eu ia pro inferno assim, eu tinha matado uns, porque já tive vontade, tá ligado? Tipo assim, você para pra pensar, mano, o que você faz? Vive, mano, vive a sua vida, mano, entende, mano. Entenda seus limites. Entende sua cabeça, entende as suas tristezas, entende o que te alegra de verdade, se o que te alegra tá sendo vazio, ou se o que te alegra realmente é real mesmo. Para de ficar buscando um padrão, tem que ser um padrão. Isso aqui. Tá ligado? E, mano, sexualidade não tem como discutir, mano. Tá ligado? É muito fácil a gente falar assim, não, eu não dou meu rabo. Você não sente vontade, mano. Tenha empatia e se coloca no lugar do cara, mano, que tenta se relacionar com as meninas e não consegue, mas quando vê um menino fica pá. Por que ele é assim, você é diferente? Ah, não, porque Deus deu... Pô, que Deus sacana, velho, que te fez hétero e fez o outro gay. Por quê, mano? Mano, a gente ainda tá discutindo isso por quê, velho, em 2025? Tá ligado? Era pra gente estar tretando agora sobre o quê, mano? Era pra gente estar tretando agora sobre a injustiça, mano. De chegar num mega templo, mano, onde os caras pagam 3 milhões de aluguel, velho. 2 milhões de aluguel. São números que parecem mentira, velho. Igrejas movimentando milhões, mano. E você vai na porta da igreja, você vê uma família num colchão, mano, do lado de fora. A criança passando fome. Cadê a Bíblia de vocês agora? Tive fome, me der de comer. Tive sede, me der de beber. Tá louco, eu já vi crente de terno e gravata chutando mendigo pra fora. Não, sai, tá atrapalhando. Caramba, mano. Qual é que é? Você só quer ser o coach, mano? Você só quer ganhar dinheiro? Você só quer olhar pro seu umbigo? Foguete não tem... Todo mundo quer ser o Elon Musk. Ninguém quer ser o Padre Júlio Lancelotti. Ninguém quer ser a Madre Teresa, tá ligado? Pensa, mano. Para pra pensar um pouco. Só isso, velho. E não fica com raiva, mano, só porque alguém tá falando, mano, tá ligado? Isso aqui.